Olha aqui, vamos cuidar de assuntos terrenos? Embora muitas vezes eles pareçam metafísicos? Embora eles pareçam muitas vezes da estratosfera? Hein? Que tal? Já que estamos em período carnavalesco, o Lula foi submetido a uma verdadeira malhação de Judas para ser simpático, né? Quando disse, olha, os juros estão muito altos e assim não é possível, né? Que independência é essa do Banco Central? Bom, o Lula falou isso, eu já tinha falado isso 500 vezes, e aí veio uma coisa absurda, estúpida, afirmando, né, que, como é que é? Bolsonaro atacava o STF, Lula ataca o Banco Central. Isso é uma burrice, isso é uma estupidez, isso é má fé. É isso que é. Porque você atacar o Banco Central, criticar o Banco Central, um Banco Central autônomo, você está criticando um órgão do executivo que você acha que está fazendo uma escolha errada. Agora, o Bolsonaro ele atacava o Supremo porque ele queria dar golpe. Dá para entender a diferença? Fazer essa simetria estúpida é ignorar o que é um órgão de Estado, os 3 poderes do Estado, e o que é um órgão do Executivo, que é o Banco Central, que ganhou autonomia, não independência. Que se independente fosse, aliás, eu mesmo, José, a palavra independência, que se usa por aí, não, é autonomia, aliás, que é como está escrito na lei. Porque se independente fosse, ele seria um 4º poder. O André Lara Rezende é um dos criadores do Plano Real, até onde apuro, na verdade, a ideia núcleo do Plano Real é dele, muito bem sucedido no mundo, inigualável no mundo, um plano de estabilização no mundo inigualável. O Brasil conviveu durante um tempo com 2 moedas, eu mesmo, Vólio Bene, vocês nem tinham nascido, eu tinha, mas jovenzinho, eu achei, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu lembro que eu fui ao Cine Belas Artes e tinha uma padaria do outro lado da Consolação que a gente passava por um túnel. Aí eu fui lá, comprei ingresso, estava tempo de comprei ingresso, vamos tomar um café, tal, com outra pessoa, disse, e estava no meio desse negócio. Aí a pessoa na minha frente pegou e falou assim, preencho em URV ou preencho em... Era o quê? Que moeda que era? Cruzeiro Novo, sei lá. Precisa ver para mim qual que era a moeda. Aí eu falei, caramba! E o povo, Larissa, começou a viver com 2 moedas, deu tudo certo. Então o André Lara Rezende, com a devida vênia, não é um desses moleques, dessas moças que ficam fazendo chacrinha em redação e gozando da cara daqueles de quem discordam como se fossem donos da verdade. Ele tem uma obra. E o André veio para o debate e agora está todo mundo fugindo. Ele concedeu uma entrevista... Era Cruzeiro Real, né? Que foi ao ar ontem à noite. Excelente. E eu tenho trechos aqui do que ele falou. E eu vou botar esses trechos e vou comentar. E estou desafiando a que os críticos do Lula, com essa tese absurda de que ele estaria atacando o Banco Central, que é como se fosse Bolsonaro, que respondam. Tem que responder. Vão fazer de conta que não aconteceu? Que ele não falou nada? E a primeira questão que ele trata, importante, é justamente o BC autônomo. Ele não é independente, ele não é um poder. Portanto, criticar uma política do Banco Central não é atacar um dos poderes da República como fazia aquele golpista. Parar de palhaçada, porra. Vamos à frase do André, vai. A palavra independência é inapropriada, a palavra correta é autonomia do Banco Central. O Banco Central, evidentemente, não pode ser independente dos poderes constituídos, então ele seria um 4º poder. E, corretamente, o que você quer é que o Banco Central tenha autonomia operacional para conduzir as políticas determinadas pelo governo. Evidentemente, o Banco Central é um órgão de Estado, não necessariamente de governo. Você quer que tenha uma certa continuidade na política, ele esteja protegido de pressões
políticas espúrias, pressões, normalmente a ideia é pressões eleitoreiras, enfim, de governo, pré-eleição, etc. Excelente. Pressão eleitoreira teve no governo Bolsonaro, com o Banco Central independente. Ou não teve? Ou não mudaram, ou não fizeram PECs para tentar ganhar a eleição? E o Banco Central criticou, como eu vi numa matéria da Folha, muito leve, muito de leve. Não mandou recado mal criado como mandou agora. Aquilo é feio. E aí lembra o André. Autonomia não é independência. É bom que se saiba. Então diz, uma certa autonomia operacional é boa? É. Agora, não pode partir do princípio de que o Banco Central é um quarto poder e que, portanto, é inatingível, não pode falar nada. Oh, meu Deus, vamos malhar o Lula. Oh, Lula. Teve um texto que falou que o Lula, Lula está igual o Lula da Vila Euclides. O Lula da Vila Euclides estava combatendo a ditadura, cara. Você estava onde? Justificando a ditadura? Hein? Não é o Lula da Vila Euclides, porque o Brasil é outro. Mas se fosse, seria o Lula combatendo a ditadura, cara. Além do que, há nessa afirmação preconceito de classe. Descarado. Horroroso. Por quê? Você tem alguma coisa contra o metalúrgico que foi para a política? Meu pai era metalúrgico. Só porque seu pai era? Não, outros tantos são e foram. Elitismo vagabundo, elitismo de gente que não produz nada, a não ser opinionismo barato. É isso aí, falei. E era Cruzeiro Real a moeda, né, Vale Bem? Cruzeiro Real. Isso. Era Cruzeiro Real e URV. Convivemos com duas moedas. Ele lembra que o Banco Central não tem só a função de determinar a inflação. Artigo 1º da Lei Complementar 179. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços e depois também zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade e fomentar o pleno emprego. Juro de 13,75 fomenta pleno emprego? Nem nos países lá de onde virão os extraterrestres.